Eu vou fazer a oração inicial hoje, tudo bom? Então vamos falar com Deus. Querido Senhor Jesus, nosso Mestre, que trouxe até nós a luz do bem, pelo exemplo e pelas palavras, ainda pouco coerentes, em relação à necessidade de nos achegarmos ao Pai de amor, entendemos o Cristo como nosso Salvador, mas não entendemos que as suas mensagens devam ser utilizadas como referências e caminhos certeiros para a felicidade. Seu exemplo nos mostrou sacrifício, fé e amor, que também necessitamos para chegarmos até nosso Pai Celestial. Seu amor se revelou no perdão que pede a todos nós enquanto em agonia. Cristo de Deus se entrega ao Pai pedindo perdão a nós que não sabíamos o que fazíamos e ainda não sabemos. Entender Jesus é aninhar no coração as virtudes, lutar contra os vícios e fazer crescer em nós o desejo do bem, pensando mais no próximo do que em nós mesmos. O eu nos torna pequenos, porque nós nos permitimos, diante da beleza da vida, nos colocarmos em situações de dor, esquecendo aqueles que têm dor maior, muitas vezes não tão distantes de nós. É triste lembrar os que passam fome, vontades, que não têm o necessário, nem para veste, nem da casa, nem do alimento. Sim, coisas materiais. Mas tristes são aqueles que vivem do vício. A todos esses e a nós, indigentes espirituais, pedimos, Senhor, a tua proteção. Envolva-nos nela. Trabalhemos para a nossa renovação humildemente, entendendo que há muitos séculos temos andado em caminhos tortuosos, não obstante a tua luz, jamais ter deixado de brilhar a nossa frente. Envolva-nos em teu amor e em tua paz. Sejamos trabalhadores da sua vontade e saibamos levar aonde estivermos o teu auxílio, jamais esquecendo do teu nome, da oração e da humildade. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Não tem como não citar o vozeirão da Dona Beth. Ô, Thales. Então vamos. Nós paramos no capítulo 6, no versículo 38, Jesus falando aos seus discípulos. Nós falamos a vez passada sobre o perdão e suas dificuldades. E Jesus continua então falando aos discípulos: Dai, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos porão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, vos tornarão a medir. Aqui o Cristo fala sobre a necessidade de dar antes de receber. Primeiro ele fala dar, e aí sim nós receberemos. O que ele quer dizer é que, com a medida que doarmos de nós, receberemos do Pai e dos outros. Isso implica em justiça. Da mesma forma que perdoarmos, seremos perdoados.
Tudo que entregarmos de nós, receberemos de volta. Disse o seu Honório, um maravilhoso instrutor espírita de Belo Horizonte, que veio com a missão de montar um centro espírita e ali fazer estudos da Bíblia. O seu Honório de Abreu dizia assim: se você jamais recusou um prato de comida a quem quer que seja, jamais você passará fome. E ele estava falando isso respaldado pelo que nós estamos lendo agora. Tudo que fizermos de bem para os outros, nós receberemos. Tudo. Nós não conseguimos entender bem a realidade do espírito, porque nós entendemos os preconceitos do mundo da qual nós fazemos parte. Quando Cristo disse, eu venci o mundo, o significado é profundo. O mundo nos chama a atenção para respondermos tudo aquilo que nos fere da mesma maneira, e o Cristo nos chama a atenção para se lhe bater, se bater em nós numa face, mostremos a outra face. Né? O Cristo ainda fala que ele mesmo vencendo o mundo, significa que ele não se deu aos preconceitos do mundo. No mundo, até pouco tempo, as pessoas andavam armadas, o duelo acontecia nas ruas. Qualquer situação que gerasse melindre, descontentamento, a espada era retirada para que se começasse uma luta. Hoje, a arma é outra, a arma é a língua. Também, algumas vezes, mais afiada do que as mais afiadas espadas. O pensamento que se exterioriza de nós acaba sendo representado pelo verbo, que pode ser ouvido, mas pelas vibrações que podem ser vistas e sentidas pelos desencarnados, principalmente, que se apoiam em nós, ainda destituídos do desejo de seguir o Cristo. A questão é bem simples. Primeiro dá, depois de dar, receberemos. Seja bem-vindo, Dona Maria Zélia. Ela estava no aniversário do bisnetinho dela. 38º bisnetinho. Olha só. E Jesus continua. E contou-lhes uma parábola. Pode, porventura, o cego guiar o cego? Não cairão ambos na cova? Isso aqui não é o que acontece na família? Dentro da família? Quem é que foi colocado na terra para nos guiar? Os pais. E se os pais estão desligados do Cristo, eles vão nos guiar para onde? Por bem? Não são cegos guiando outros cegos que necessitam de auxílio? É a importância do crescimento espiritual na família, do Cristo ser lembrado todo dia na oração, nos estudos, ele fazer parte da nossa família. Convidemos o Cristo para os nossos lares, que o nosso lar íntimo receba o Cristo dentro do nosso coração, o maior templo da alma. E aí nós recebendo o Cristo dentro de nós, espalharemos. E quem é que vai receber as primeiras bênçãos do Cristo no coração nosso? A família. A família recebe as bênçãos do Cristo em nós, que nós espalhamos a vontade do Cristo ao nosso redor. Mas a família também recebe todas as vibrações negativas que a gente sustenta dentro de nós, sendo filho, pai, esposa. Família é uma instituição divina. Se nós conseguirmos agir na família, nada perturba a nossa paz interior. Nada. Porque é onde estão os espíritos que mais necessitam de autoauxílio, de ajuda mútua e de recuperação em conjunto. Não há quem se torne feliz com algum membro da família em situação de tristeza, a não ser
por vontade própria e depois de todos os esforços necessários para ajudar. E contou-lhes uma parábola. Pode, porventura, o cego guiar o cego? Não cairão ambos na cova? Ora, o cego é o que não quer ver, e o pior cego é aquele que não quer ver. O universo está aí. O universo nos envolve. O universo nos abraça e tem um Criador. Liguemo-nos a Ele. E ele continua, o Cristo de Deus. O discípulo não está acima do seu mestre? Mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. Ele fala dele mesmo. Essa é uma situação muitíssimo interessante. Por quê? Porque o nosso querido e amado Senhor Jesus, ele diz que se vocês se esforçarem por aprender o que eu ensinei, serão perfeitos como eu. De fato, ele nos convida à perfeição, porque haverá um tempo que seremos Cristos, antes de sermos Cristo, seremos anjos. E em breve a felicidade será reinante em nossos corações. Estamos nos momentos mais difíceis da Terra. Estamos nos momentos onde a situação de regeneração nos chama a atenção para os erros do passado com a sensibilidade aumentada, fazendo com que as dores sejam imensas. Mas não tem ninguém na Terra que não tenha um trabalho com Cristo. Não tem ninguém na Terra que não tenha responsabilidade com aquele que está do lado. Somos todos filhos do mesmo Pai. Se nós vivermos do egoísmo, se nós não pensarmos na felicidade dos nossos irmãos, nós não estaremos no caminho de autorredenção. É preciso sacrifício para poder chegar perto de Deus. Esse sacrifício é o sacrifício dos nossos desejos inferiores. Diz lá o Evangelho: sacrificai a obra e a propagação, o vosso repouso, os vossos trabalhos. Eu não disse a vossa saúde, mas já podemos entrar nessa situação e entender isso muito bem. Sacrifica a propagação da obra de Deus em favor do semelhante. Qualquer indivíduo do nosso lado, conhecido ou não, é filho de Deus, portanto, nosso irmão. E por que atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Kardec, quando comenta isso, fala que nós temos instintivamente, psicologicamente, uma tendência de olharmos mais para o defeito dos outros do que o nosso, mas isso significa, em termos morais, que normalmente nós nos incomodamos mais com os defeitos dos outros, aqueles que nós não queremos enxergar em nós, o que a psicologia chama de projeção. Olhamos o defeito dos outros e tentamos julgar, mas nós não olhamos para o nosso? Poderíamos. E olhando para o nosso, começando a renová-lo, a gente começa a crescer. Tristezas e dores só vêm do egoísmo. O amor não permite isso. Quando nos sentimos mal, tentamos amar. O Chico entrava em depressão, o Emmanuel chegava: Chico, chama um táxi. Onde nós vamos, Emmanuel? Lá na favela. Fazer o quê? Você vê o quanto que tem gente mais triste que você e você querendo entrar em depressão. Aí o Chico ia, via as pessoas passando fome, não tinham o que comer, não tinha comida no mesmo dia e nem condições de saber se teria no outro. Aí o Chico voltava lacrimoso, pedindo desculpa a Deus por ter ficado triste, deprimido, enquanto que havia uma dor maior do que a dele. O Chico nos ensinou a humildade através do trabalho constante. Ele não parava de trabalhar. Seguindo o próprio Cristo, quem conheceu o Chico de perto falava que o amor dele pelo Cristo era o que mais chamava atenção na conversa do Chico. Quando ele falava de Jesus, o olho dele brilhava. Ora, o Chico, ele era capaz de enxergar nele mesmo os seus próprios defeitos. O Chico, ele era capaz de enxergar
a si mesmo e falava com humildade sobre as suas próprias dores e o quanto que o Emmanuel chamava atenção. Cabe a nós sabermos olhar para nós e ver nossos defeitos, mas a gente gosta de ver dos outros. Nós criamos um ambiente ao nosso redor cheio de vitimização, considerando-nos os piores, não obstante não entendemos a dor do semelhante. Seria bom voltarmos àquela lição maravilhosa da visita da verdade no livro Jesus no Lar, que nós somos os responsáveis pela furna imunda e fedida que nós criamos em torno de nós através das vibrações infelizes que nos envolvem. Aquele que ama vive acima das vibrações da terra, das vibrações de ódio, das vibrações de tristeza. Aquele que ama enxerga o bem em todo lugar, porque Deus é completamente bom. Quem faz a maldade é o homem infeliz. Ou como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no seu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Ora, o Cristo chama isso de hipócrita, porque é aquele que fala e não faz, ou aquele que, vendo sempre acima do outro, enxerga sempre o irmão como seu inferior. Nós não temos esse pensamento de forma clara e consciente. Mas toda vez que nós priorizamos a nós mesmos em detrimento de outrem, nós somos egoístas. Tira primeiro a trave do teu olho, ou seja, olha os teus defeitos. Ele não fala para não chamarmos a atenção dos outros ou fala deixarmos de falar de defeito dos outros. Ele fala, então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Então tira primeiro a trave do teu olho para ver. Vendo, ajuda. É melhor ajudar com consciência, diz o Cristo aqui. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. A situação é simples. Toda vez que nós queremos tornar o caminho tortuoso, é porque nós estamos compactuando com o que é ruim. É simples assim. Quando a gente quer ser melhor, a gente continua. A gente não tem medo. Porque você está com Deus, você tem certeza íntima que está com Deus, continua trabalhando. Jesus não sai da nossa boca, muito menos do nosso coração. Nós olhamos as pessoas com desejo de fazer o bem o tempo todo. Mas o nosso vício é lembrar da gente. Não, a gente não consegue olhar para o nosso irmão da mesma forma que nós. Essa é a nossa imaturidade espiritual, mas nós aprenderemos a fazer isso. Nós somos os cegos piores porque nós não conseguimos ver que todos os irmãos têm seus direitos. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. É pelo fruto que você conhece a árvore, o Cristo diz. Olha, eu querendo fazer o bem, eu vou fazer o bem, mas eu errei. Aí eu errei e a coisa fica complexa, porque eu posso recomeçar de novo, mas se eu errei tentando acertar, é diferente do erro em que eu não me preocupo em acertar. Vejamos a diferença disso. Errar com Jesus e se aproximando de Jesus é diferente quando você nem pensa em Jesus e comete erro. E aí nós vamos começando a utilizar a inteligência para agirmos no bem. Isso faz bem para nós mesmos. E aí nós seremos a boa árvore, daremos sempre bons frutos. De vez em quando sai um azedo, mas também a gente antes não dava fruto nenhum. Então começando a dar uns frutos azedos, já é alguma coisa, serve para alguém. E a gente vai começando desde o início no trabalho de redenção. A questão do erro é complexa, se nós não pensarmos bem no que vamos fazer, os espíritos do mal entram em nós com seus pensamentos infelizes, dizendo que até aquilo que é erro, aquilo que é certo vira erro. Não podemos. É preciso saber que estamos com boas intenções. Porque cada árvore se reconhece pelo seu próprio fruto. Pois não se colhem figos dos espinheiros e não se vindimam uvas dos abrolhos. Você não tira a uva do mato, né? É preciso que nós aprendamos a dar frutos de amor. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem. Como é que eu vou ter bom tesouro no meu coração se eu não oro? Se eu não leio? Se eu não me familiarizo com Jesus? A maioria fala de Jesus, mas não sabe o que Jesus quer. Quantos falam de Jesus e nunca leram nem o Novo Testamento? Eu estou falando ler, não estudar.
E nós falamos de Jesus, e aí nós transformamos as nossas ideias como se fosse um desejo do Cristo para fazer a nossa vontade, para tiranizarmos, para mantermos controle sobre as outras pessoas, mas o que a gente gosta de manter controle sobre as outras pessoas é algo assustador, né? Impressionante. De algum modo, a gente tenta controlar tudo que está à nossa volta, principalmente as pessoas. Então, a gente quer que todo mundo faça a nossa vontade. Todo mundo. Se a gente quer que faça a nossa vontade, que os outros façam a nossa vontade, nós estaremos numa situação de prepotência, vaidade, orgulho e egoísmo. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. O que isso quis dizer sentimento. Da abundância do sentimento que vibra em nós, nós falamos. Então, se nós falamos de nós mesmos, já podemos dizer que o egoísmo está diretamente associado a nós, de uma forma um pouco infeliz. Quando numa conversa nós tentamos voltar a conversação sobre nós o tempo todo, entramos em desespero quando em qualquer conversa nós somos esquecidos, como se devessem todos olhar para nós mesmos. Veja que infantilidade, mas bastante real à nossa volta. Nosso coração, nosso sentimento diz quem nós somos. Nós somos a extensão do nosso pensamento. André Luiz, no livro Libertação, fala, agora eu vou fazer a brincadeira que eu estava lendo agora mesmo, aqui no capítulo 18, na página 227, no 8º parágrafo. O pensamento é, sem dúvida, a força criadora de nossa própria alma, e por isso mesmo é continuação de nós mesmos. Por intermédio dele, atuamos no meio em que vivemos e agimos, estabelecendo o padrão de nossa influência no bem ou no mal. Ora, isso é bem simples. Se nós pensamos o bem, nossos sentimentos são bons, a gente passa coisa boa. De outra forma, não. Ah, mas eu não consigo passar coisa boa o tempo todo. Tenta, ué. Nunca tentou antes. Você quer desejar e já conseguir? Sem trabalho? Que geração é essa que acha que sem trabalho vai conseguir as coisas? A nossa também é assim, dos mais velhos. Mas a de hoje, com certeza, acha que qualquer dia vai chover dinheiro. O ócio é uma das principais características dos espíritos inferiores, o não trabalho. Então, trabalhar é uma bênção. Puder trabalhar cada vez mais é uma bênção. A maldade, característica dos espíritos inferiores. Se a gente associar ócio e maldade, nós temos o próprio umbral aqui na Terra. Para sermos melhores, nós precisamos ser coerentes. Na hora de falar de Deus, falemos de Deus. Na hora de conversar com Deus, estejamos ligados a Ele. Nós temos que trazer para os nossos corações Jesus, e aí sim nós vamos falar do bom tesouro do nosso coração. Jesus. O que Jesus ensinou? Ama. E nós vamos tentar amar sempre. E ele fala, e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Então, lá na primeira mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, temos lá no penúltimo parágrafo daquela lição do Espírito da Verdade, que ele fala, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, como o imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a face da terra. Semelhantes a estrelas cadentes, vêm confundir os orgulhosos e glorificar os justos, as grandes vozes do céu ressoam com o toque da trombeta e o coro dos anjos se reúne. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam, e no hino sagrado se estendam de uma extremidade à outra do universo. Homens e irmãos a quem amamos, nós estamos junto de vós. E dizei do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que estás nos céus, Senhor, Senhor, e entrareis no reino dos céus. É a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, aquela bela mensagem que nos convida ao trabalho. Vossas mãos tomem a lira, ou seja, trabalho, que vossas vozes se unam, fraternidade, solidariedade.
E assim, quando fizermos o nosso trabalho, os bons espíritos virão ter conosco. E aí nós diremos Senhor, mas diremos o Senhor com a consciência tranquila. E qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, ou seja, faz, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs ali os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, ou seja, as dores, as tribulações, os sofrimentos, bateu com ímpeto a corrente naquela casa. E não pôde abalar porque estava fundada sobre a rocha. E onde que é a rocha? Confiar em Deus, confiar em Jesus, fazendo a vontade dele. Aí o abalo não vai acontecer porque os nossos sentimentos estão ligados ao bem. E aí qualquer dor nós passamos com serenidade. Diante de qualquer tribulação nós passamos com serenidade. O Emmanuel fala para Chico de maneira diferente, mas no mesmo teor. A voz do Chico dizendo para aquela mansidão toda: a tranquilidade diante dos males da terra já é felicidade. Ou diante das tempestades do mundo já é felicidade. A rocha que o Cristo fala é a fé inabalável, aquela que enfrenta a razão em todas as épocas da humanidade. A fé que não fosse a razão, confiar em Deus já é suficiente. Eu que não vou buscar ficar discutindo com as pessoas que não querem ouvir sobre a fé profunda, que deve tocar o coração do crente. Não podemos transformar em discussões frívolas, palavras sem sentido, aquilo que foi amor dado por Cristo para todos nós. Ele morreu, se deixou imolar para mostrar que é sacrifício que nos faz nos aproximar de Deus. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a queda daquela casa. Quem não tem fé, qualquer dor é desespero, qualquer problema vira uma tempestade imensa, e nós fazemos desse problema algo maior do que ele é. Porque a gente, não tendo fé, a gente quer chamar atenção para nós mesmos, desesperando e confundindo todos aqueles que estão à nossa volta, fazendo com que todos que estão à nossa volta tenham que sofrer a dor que nós estamos sofrendo. Porque nós não aceitamos sofrer sozinhos. Nós transformamos a nossa vida e a vida de quem está ao nosso lado numa situação de altíssima complexidade e tristeza, porque nós não aceitamos as dores que nos vêm necessárias. Tem jeito de viver na Terra sem dor? Quem nunca teve uma dor de cotovelo? Mesmo que não tenha tido a dor de cotovelo, uma dor de tristeza, um sentimento abalado, um sentimento de que não era tão importante para uma pessoa quanto imaginava. Ora, os sentimentos, eles doem em nós por causa das expectativas que nós jogamos para eles. Eu jogo expectativa em cima de alguma coisa para satisfazer a minha vontade, obviamente que eu vou sofrer, eu não posso ficar achando que todo mundo tem que fazer a minha vontade. Na verdade, as pessoas da Terra não procuram amigos, procuram servos, as mulheres procuram maridos servos, os maridos mulheres servos, os filhos servos para fazer a vontade, com acusações absurdas. Quando você não for maior de idade, você cala a boca e me obedece, sem uma conversa boa, depois qualquer. Você passa a ser maior de idade, enquanto pagar suas contas, você me obedece. Depois que acaba tudo, pagar as contas, você paga suas próprias contas. A pessoa grita com você, te chama a atenção e fala: mas eu sou seu pai, eu sou a mãe. Ou seja, importante é mandar, não é mesmo? Despreocupado com essas questões íntimas da conversa, da amizade, que é coisa melhor do que você ter um filho ou uma filha amigo. Ora, quando você exige que a pessoa te obedeça, é porque não tem amizade, não foi conservada a amizade. São espíritos difíceis, eu sei, mas diante do bom exemplo, qualquer um se cala. Há exceções, evidente, mas os nossos corações sabem entender essas exceções quando nós nos tornamos amigos do Cristo, servos da sua vontade. Mas quem é o Cristo em nossa vida? A gente já perguntou? O que ele significa?
Eu cito o nome dele como uma palavra muitas vezes jogada em vão. Vai com Deus, mas cadê o sentimento do ir com Deus? Fica com Deus, quero o sentimento do ficar com Deus. Vamos falar de amar ao próximo. Jesus deu exemplo, cadê o sentimento por trás? Cadê o entendimento do esforço dele? Sabemos a dor que Jesus passou, vendo a ingratidão daqueles para os quais ele criou a própria terra para que pudessem reencarnar. O Cristo está ligado a nós desde antes de sermos homens. O nosso princípio inteligente estava sobre a égide do Cristo, e ele, então, em nome de Deus, vem nos amando e nos conduzindo. Deus o colocou como o responsável por nós, e ele veio aqui dar exemplo, porque era necessário, evidentemente, que o exemplo fosse dado para compreendermos há mais de 2000 anos, ou há quase 2000 anos, porque faltam 10 anos para dar 2000 anos, né? Nas contagens erradas, porque isso fez 33. Então, em 2030, começaremos 2000 anos que o Cristo começou o sacerdócio dele, com 30 anos de idade. Aí nós teremos 2000 anos que o Cristo vem ensinar o amor. E aí o Cristo nos ensinando o amor, o que a gente está fazendo? Vou fazer igual a mulher de Ló, olhar para trás e virar uma estátua de sal? Não, vou olhar para frente, o Cristo nos chama. Não importa o que eu fiz no passado, ele mostra isso várias vezes. Vai e não peque mais. A partir de agora, ele não fala, lembra do teu passado, sofredor? Ele fala, vai e não peques mais. A partir de agora, não peques mais. Teus pecados te foram perdoados. A partir de agora, quem quer recomeçar tem a energia do recomeço. Quem quer buscar Deus precisa da fortaleza íntima da crença em si mesmo. Eu vou. E mesmo vacilando dentro de si mesmo, confiando em Deus, a confiança de Deus se transporta até nós e a gente vai continuar trabalhando. Fiz errado, errei, vou continuar trabalhando, porque eu não errei de maldade, diferentemente de antes, meu erro agora tem outra acepção. Eu errei tentando acertar, eu errei tentando entender o Cristo do fundo do meu coração, e a minha consciência vai ficando mais tranquila, mais serena, e eu continuo trabalhando mais. E aí nós vamos entender a frase do maravilhoso Bezerra de Menezes. O médico dos pobres, que a base é a sólida base, o alicerce do espiritismo no Brasil. Trabalhamos para merecer, merecendo trabalhar cada vez mais. Como pode um filho de Deus achar que vai parar de trabalhar pelo próximo? Que louco vai achar que vendo algum sofrendo, que temos possibilidade de ajudar, a gente vai conseguir ser feliz, completamente feliz? Não tem felicidade sem mácula, a não ser quando nós cumprimos a nossa obrigação de forma profunda. Mesmo assim, ainda há dor de ver aqueles que amamos em sofrimento. Ora, é preciso então perdoar, amar, trabalhar, amar, amar, amar. Precisamos começar como o Emmanuel falou para o Chico. Chico, vai trabalhar para Cristo? Vamos começar escrevendo 30 livros. Então, eu preciso que você faça 3 coisas. Qual a primeira? Disciplina. E a segunda? Disciplina. E a terceira? Disciplina. A gente se disciplina para trabalhar para Jesus? A gente não consegue chegar 15 minutos antes do horário dos estudos? Eu não vou ficar alisando para quem chegou na hora e fala assim, nossa, que maldade, falou que eu cheguei depois. Cada um tem seus motivos, que a sua consciência fique em paz, mas se você chegou sem motivo, filha, aí você olha para a sua própria consciência e se reorganiza. Mas pensa bem, não estou falando do nosso estudo não, do nosso compromisso com Cristo, a gente esquece de rezar e finge que nada aconteceu. A gente marca compromisso com os amigos e não vai, e não avisa. A gente marca compromissos com Deus, então para quê, né? Afinal de Deus é só o chefe do universo, eu que não estou nem aí, como ele não fala direto comigo, vou chegar atrasado para oração. Ou vou chegar atrasado para o estudo com ele? Opa, quanto tempo que eu estou dando para Deus na minha vida? A pergunta retorna de forma forte, deliberada, e toca o nosso coração. O que eu estou fazendo da vida que Deus me deu? Uma boa pergunta. Capítulo 7. Jesus cura o servo do centurião. Jesus levanta da morte o filho da viúva de Naim. Ele louva João Batista como mais do que um profeta. Uma mulher unge os pés de Jesus, que é, na verdade, ela é a Maria, né, irmã de Lázaro, e ele perdoa os seus pecados. Eu acho que é esse, se não for.
E depois de concluir todas essas palavras aos ouvidos do povo, ou seja, terminou o Sermão da Montanha na narração de Lucas, entrou em Cafarnaum, onde ele vivia junto com a família de Pedro. E o servo de um certo centurião é aquele que comandava 100 pessoas do exército romano, por isso que era centurião. A quem muito estimava, estava doente e quase à morte. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus. Então, esse romano era amigo dos anciãos dos judeus que tomavam conta das sinagogas, rogando-lhe que viesse e curasse o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: Ele é digno de que lhe concedas isso? Ou seja, então ele respeitava os judeus, respeitava as tradições de Moisés, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então, nós temos um romano de bom coração ligado à crença em Deus. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião os amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Aí nós podemos pegar isso aqui e conversar bastante. Né? Ele podia estar com medo da política dos romanos, se Cristo entrar lá, eles iam questionar. Eles podiam estar com medo da política dos outros judeus, que o Cristo entrando lá, ele não ficaria bem. Ou simplesmente ele era tão humilde que ele falou: Senhor, ainda erro muito, tenho muito pecado, não sou digno de te receber na minha casa. O Cristo, por algo que nós não conseguimos saber, pelo que nem ainda me julguei digno de ir ter contigo, dize, porém, uma palavra, e o meu criado será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sobre o meu poder, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem. E ao meu servo faze isto, e ele o faz. Jesus, ouvindo isto, maravilhou-se dele. Logo ele era virtuoso e era sincera a frase que ele mandou. E voltando-se, disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem ainda em Israel achei tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. E aconteceu no dia seguinte que Jesus ia a uma cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. Olha que Lucas separa os discípulos de Cristo da multidão. Quando se fala aos discípulos, fala-se de uma forma. Quando se fala à multidão, de outra forma. Porque ali, para não entrarmos em detalhes, mas se lembrando dos estudos iniciais, havia tantos filhos da terra que estavam começando a evolução no sentido de compreender as palavras do Cristo, que ela então é corroborada agora, depois de cerca de 2000 anos. E nós temos aqueles espíritos que vieram do sistema de capela que já tinham condições de compreender o que Jesus havia falado. Então ele falava aos discípulos que lhe entendiam e à multidão que nem sempre o entendia, ou porque tinham os olhos fechados ou porque não tinha condições de compreender. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um morto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. Jesus sabia de tudo que estava acontecendo. E disse-lhe: Não chores. Jesus se entristeceu com a tristeza dela. Jesus nos ama. Como a gente não se entristece com a tristeza dos outros que nós amamos? Isso é difícil. Então, muitas vezes, a gente se cobra para ser feliz, para ficar bem, para que a gente não deixe triste aqueles que estão do nosso lado. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levaram pararam. E disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. Eles achavam que ele estava morto, mas nós sabemos que a doença chama catalepsia. Quando uma pessoa entra nesse estado cataléptico, o coração bate uma, duas vezes por minuto, e a respiração 2 a 3 vezes, muito leve. Esse estado cataléptico acontece muitas vezes, cerca de 1% da população do mundo tem isso. Como é que foi descoberto? Porque depois de certo tempo, o cemitério enche, tem que tirar os ossos. Quando você vai tirar os ossos lá, o esqueleto está de ponta cabeça, mas ele foi enterrado de outro jeito. Opa, o esqueleto mexeu. Olha, o esqueleto mexeu, foi enterrado de outro jeito, da quantidade de esqueleto mexido, a quantidade de gente que estava vivo foi enterrado vivo, portanto era cataléptico, cerca de 1% da população mundial.
exceto que hoje a dona Veroni me contou que toda sogra tem que ser enterrada de cabeça para baixo, porque se tiver o perigo dela ser cataléptica e acordar, se ela for cavar, ela cava para a China e não chega em cima, né, dona Veroni? A mãe da Aline contando essas piadas para mim. É claro, talvez ela estivesse dando ideia para o Odair, que é o genro dela. Mas de qualquer forma, olha que situação. Ele fala, jovem, a ti te digo, levanta-te. Ele dá ordem para a alma, para que ele acorde. Ele vai acordar, então, desse estado cataléptico, porque nós sabemos que depois de morto, depois que o fio que liga a alma ao corpo, ao perispírito, não tem jeito de voltar mais, a lei de Deus. Jesus não veio derrogar as leis de Deus. E o que estava morto assentou-se e começou a falar. Eu fico imaginando se eles não derrubaram, né, o esquife, todo mundo saiu correndo. E ele entregou a sua mãe. Ninguém contou ali da parte engraçada dessa história. Com certeza um saiu correndo aqui lá, o morto levantando. Imagina. Aconteceu aqui no Brasil, né, vocês ficaram sabendo? O indivíduo estava sendo levado lá, ele era muito pobre, não tinha dinheiro para o caixão, colocaram uma madeira bem fina, ele acordou durante o dia inteiro, levantou. Foi jogado no chão e ficou um para ajudar depois. Passou no Fantástico essa história. Esse negócio é interessante, pode ser médio à vontade. Se o indivíduo levanta o caixão, quero ver que médium que fica perto numa situação dessa. Já sai correndo mesmo. Então, Cristo vai, o morto vai e senta. Olha que situação interessante. O pessoal não tinha esse conhecimento que nós estamos falando agora lá, gente. Como não amar esse homem, não verificar o poder dele, né? E aí mataram ele, porque o mal predomina sobre a terra. E de todos se apoderou o temor. Agora sim. E glorificavam a Deus, sei não, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Isso implica que eles já então consideraram que somente Deus tinha esse tipo de poder. Diferente da Idade Média, né? Que todo poder desse tipo era do demônio que eles davam. O pessoal mudou bastante, né? Na Idade Média, se acontecia qualquer coisa, mesmo que fosse uma cura, mandava queimar, né? Queimar na fogueira, as bruxas, tudo, né? Que teve de sogra que morreu naquela época, hein? Imagina, situação complicada. Mas tudo bem. Queimaram as bruxas, queimaram as mulheres, queimaram mais mulher do que homem, mataram mais do que as outras guerras, quase todas, simplesmente porque eram médiums. Hoje ser médium é mais fácil. Não, mais fácil para não ser queimado, mas eu vou falar uma coisa, ser médium na situação que está hoje em dia, haja conseguir um espírito bom para poder conversar com ele. Quer dizer, não que não haja espírito bom, né? Haja um médium conseguir superar a si mesmo para fazer isso. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. O João, que era primo de Jesus, que nasceu 6 meses antes da barriga de Isabel, conta a história o Lucas, lá no capítulo 1. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo, és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Ele mesmo não tinha certeza. Não havia outro. O próprio João falava que ele que viera após mim não sou digno de desatar as suas alparcas. Na narração de Mateus, e aqui mesmo, Jesus foi batizado pelo próprio João, e o Espírito Santo, na forma de pomba, desceu do céu e falou, esse é meu filho bem-amado, em quem me comprazo. Mas ele mandou para ter certeza. E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram, João Batista enviou-nos para dizer-te, és tu aquele que havia de vir ou esperamos outros? Para testificar, né? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males. Espíritos maus, de novo voltamos para a história, e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Ele curou muito da parte física e da parte espiritual. Ele livrou de espíritos maus, obsessão, ela é comum desde que o homem é homem. Mas o amor que o Cristo imprimia no perispírito daquelas pessoas, o perispírito curado, os espíritos iam embora. Se ele chamar de volta, nós não temos contato. Respondendo então Jesus, depois de ter feito tudo, disse-lhes, ide, e anunciai a João as coisas que vistes e ouvistes. Que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres se anuncia o evangelho. Mas isso acontece hoje em dia? Sim.
Porque aqueles que enxergam o Cristo pelo Espiritismo são cegos que veem, os coxos que andam são os mancos que não trabalhavam, na preguiça não se davam o valor de trabalhar para Jesus, e os leprosos são aqueles de almas, como nós mesmos, pouco purificadas, que encontrando Jesus começamos a fazer crescer dentro de nós a luz do bem, fazendo com que essa luz resplandeça em nossos corações e a lepra da iniquidade, do egoísmo, da vaidade começa a ser curada, não é tão rápido, mas cura. Os surdos que não ouviam a palavra do Cristo passam a ouvir pela fé que comove aquele que quer trabalhar para Deus, e os mortos, que são todos aqueles que vivem no vício, começam a ressuscitar, reorganizando a sua vida para seguir o Cristo, e os pobres, aqueles que não leem o Evangelho, que não sabem do Cristo, que não têm conhecimento, passam a começar a ser ricos do Evangelho, e a eles, então, esse Evangelho é anunciado. Tudo está acontecendo de uma maneira mais profunda, mais íntima, porque o que é mais importante, o corpo são ou a alma sã? Eu prefiro a alma, porque a alma sã se aproxima de Deus, mesmo com um corpo aleijado, mas um corpo aleijado, mesmo que maldoso, ele não vai se aproximar de Deus. Bem-aventurados aquele que em mim não se escandalizar, ou seja, aquele que ouvindo o meu nome, ouvindo a minha palavra, entendendo o que eu ensinei, me aceita. E ele manda, então, que se diga isso a João Batista. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: que me saístes a ver no deserto, numa cana abalada pelo vento? Mas que saístes a ver, porque João pregava no deserto, a gente já ouviu isso nessa mesma narração desse mesmo apóstolo, não é apóstolo, né, mas evangelista. Um homem trajado de vestes delicadas, e eis que os que andam com preciosas vestes e no luxo estão os passos reais. Mas que saístes a ver um profeta? Sim, vos digo, e muito mais que profeta, muito mais que médium, pela devoção dele ao Cristo. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo adiante da tua face, a qual preparará diante de ti o teu caminho. Então Elias veio para preparar o caminho do próprio Cristo. Porque eu vos digo que entre os nascidos de mulher, ou seja, aqueles que vieram aqui na terra, exceto o próprio Cristo, não há maior profeta do que João Batista, um grande médium, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele, porque o reino de Deus é feito de anjos e João Batista ainda não é anjo. E João Batista, então, passa a ser, depois da sua morte, o espírito responsável pelo espírito da verdade. Aquele que deveria trazer para a terra a terceira revelação, a primeira com Moisés, da justiça, a segunda com Cristo, do amor, e a terceira revelação de Deus é a verdade, é o Espiritismo. O santo Espiritismo que, quando Kardec começa o seu processo de trabalho, aparece-lhe então o Espírito que se diz chamar verdade. E se ele se diz chamar verdade, nós passamos a entender que é o Espírito de verdade. Inicialmente, o Kardec achava que era Jesus, então ele entende depois que era João Batista. Ora, imagina quem foi Allan Kardec para ter como espírito amigo dele João Batista, aquele que foi o maior de todos aqueles que esteve aqui na Terra. Kardec tinha como mentor João Batista, do Espírito da Verdade. Esse foi o codificador do Espiritismo. E todo o povo que o ouviu, e os publicanos justificaram a Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Ora, o batismo de João era a representação apenas física daqueles que se arrependiam. Veja a importância do arrependimento. Eu vou me arrepender daquilo que eu acho que eu não errei, não tem jeito, eu tenho que arrepender daquilo que eu acho que eu errei. Para isso eu tenho que ler Jesus para entender o que eu errei. Tudo que eu faço em favor de mim mesmo, esqueço do meu semelhante, eu estou errando, é melhor eu me arrepender. E quando eu me arrependo, sim, é o primeiro caminho, mas ele não tem um significado profundo quando eu não traço um plano de redenção do arrependimento. Me arrependi dos meus erros, mas eu preciso agora iniciar o caminho da redenção. Assim, então, desencarnados, nós nos arrependemos e pedimos para reencarnar. Deus, então, nos dá a bênção do esquecimento, pelo muito que erramos. E aí a gente vem, depois do arrependimento, traçar o plano da redenção nos trabalhos aqui da Terra. Não podemos ter medo da luta de forma alguma, é a luta que nos fortalece, não podemos ter medo de nada,
porque o espírito é imortal, nós temos que enfrentar com desassombro as dificuldades do caminho, colocando Cristo em nossos corações, aceitando o sofrimento com paciência, e aí nós vamos trabalhando. E todos aqueles que nos veem serão tocados pela nossa fé, pela nossa devoção, pela nossa vontade, serão tocados pelo nosso desejo de crescer, porque nós não somos perfeitos e nem temos as virtudes que caracterizam grandes missionários, somos apenas um trabalhador do Cristo. E o trabalhador devotado, ele estimula a fé naqueles que lhe ouvem, que lhe veem, que compreendem o seu desejo de melhora e querem melhorar também. E aí nós podemos nos lembrar daquela frase que já foi dita, e em uníssono as vozes cantarão e todo o universo vai ouvi-lo. Pela fraternidade que se gerará em volta, pelo amor que se desprenderá, nem tanto por mérito próprio, mas pela ajuda dos bons espíritos, vai encher, aonde estivermos, de paz, de serenidade. Nós traremos libertação em nome do Cristo a todos aqueles que estão presos dentro das obsessões que nós mesmos causamos a nós. E o Cristo, então, por acréscimo de misericórdia, vai permitir que nós possamos trazer uma luz que espanta o mal, que nos certifica e nos coloca no caminho do bem. E assim, dessa forma, pela luta de cada um, pela fraternidade e solidariedade do desejo no bem, todos os trabalhadores sinceros do Cristo, aqueles que se devem dizer aceitar e assumir o compromisso de espíritas, que significa trabalhadores da última hora, trabalhadores da revelação da verdade, tem que levar Jesus a todos os lugares onde for, mesmo que o silêncio seja a palavra mais alta a ser dita, pois o coração, através do pensamento, dos bons sentimentos, vai vibrar naquele local, e o ambiente, então, vai se encher do Cristo, porque nós nada somos, mas o Cristo é o nosso Redentor. E se enchendo do Cristo, os bons espíritos vêm, olhando cada um de acordo com o seu merecimento, os corações serão tocados. A verdade, então, será entendida. A humildade diante de Deus crescerá, e nós, então, reorganizaremos a nossa vida em favor dos necessitados, que somos nós mesmos. Que mais bonito do que o doente auxiliar o outro que está doente também? Estamos no hospital chamado Terra, que a gente desça do nosso leito e comecemos a varrer o chão, a limpar a sujeira, a beijar a mão daqueles que são mais doentes do que nós. Comecemos a dar carinho àqueles que não entendem que nós entendemos e trabalhemos nas lides do Senhor, com todas as nossas forças, com toda a luz que Ele nos envolve, para que possamos um dia ser chamados filhos de Deus. Paremos aqui no 30, né? Depois a gente retorna para cá na semana que vem. Um pouquinho antes, e vamos fazer a nossa oração e agradecer a Deus a oportunidade de ler o seu exemplo, o seu testemunho, a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Dona Maria Tereza, faça a oração final, por favor. A todos um beijo no coração, um abraço. Jamais esquecemos de nosso Senhor Jesus Cristo dentro de nós e no nosso lar. É sempre. Mestre Jesus, que nós sejamos capazes agora de nos unir em pensamento, em Teu nome, louvando o Seu amor, a Sua vida, o Seu ensinamento divino, agradecendo as bênçãos que recebemos, que são muito mais do que podemos contar, agradecendo a oportunidade de estarmos mais uma vez reencarnados, recebendo aqui uma luz imensa que nos diz da nossa tarefa claramente, nos colocando em um estado de clareza propício para que o nosso trabalho se faça mais eficiente, pela clareza do entendimento que nos mostra a necessidade de amar. Peço
que não nos deixe esmorecer na nossa força de vontade para que nós consigamos manter a nossa força, a nossa fé viva, espelharmos em Ti e nos Teus fiéis seguidores a nossa conduta de todo instante. Que nós saibamos amar mais do que saber. Que nós saibamos transmitir toda a bênção que recebemos nestes estudos, envolvendo as pessoas que estão em contato conosco, com o amor que aprendemos a receber de Ti, doando, trabalhando e servindo, para que nosso coração fique mais purificado e feliz, porque agora entende o sentimento profundo do Teu amor. Que nós saibamos, Pai, crescer, aproveitando essa reencarnação e contando com todas as nossas forças para subirmos, crescermos em espírito, recebermos essa vida espiritual com a felicidade de uma consciência que aprendeu a Te amar. Muito obrigada, Pai, por tudo. Graças a Deus. Beijão para todos. Fiquem com Que assim Deus. seja.